hoje nós vamos estar trabalhando a aula de História, né? Essa aula de História é para duas escolas, o Paulo Ferraz e o Marechal Dutra, tá? A professora Corrinha e a minha aula, as duas Corrinha Ferreira e Corrinha Moraes, tá? Então, vamos estar falando um pouco sobre as moradias e vizinhança, coisas que não é fora do nosso convívio, né? Todo mundo tem uma moradia e todo mundo tem uma vizinhança, né? Não, professora, tem gente que mora no meio da rua, ela vai ter uma vizinhança, né? Qualquer pessoa, ela tem uma vizinhança, tá? Então, falando sobre moradia e vizinhança, né? Aí, onde diz assim, as famílias moram em um lugar que pode ser chamado de casa, moradia ou lar. Esse lugar também pode ajudar a contar a história de uma pessoa, uma família e uma comunidade. Às vezes as famílias mudam de casa e mudam também de vizinhança. Isso faz parte da história delas. O poema vai falar um pouco sobre a história, né, de moradia. Tem um menininho ali, de cabecinha baixa, pensando, né, flutuando. Você vê que até aqui, né, ele coloca o quê? Umas asinhas na casa, ó. Tá pensando. Então ele diz assim, fala aí, né, desse poema aí, é um poema de Roseane. Ela diz aqui, mudar de casa é coisa muito complicada, porque uma casa não cabe em outra casa. Sempre fica faltando, sempre vai ficar sobrando. Na casa nova, o caminhão despeja mesas, cadeiras, lembranças. E na casa e a casa vai criando asas, criando vida. Já se pode formar o teto de sonho, tá? Falando a respeito de uma casa. Aí a vizinhança, diz aí, várias moradias habitadas por diferentes famílias, formam a vizinhança. Os vizinhos são aquelas pessoas que moram próximo na mesma rua, no mesmo quarteirão, né? Na mesma vila e no mesmo bairro. Observa a vizinhança, né? Você vê uma vizinhança aí, né? Falando aí, Heleno Coelho, ele botou uma foto aí. Observa a vizinhança, né? Representada na pintura abaixo, uma pintura, e ele comenta aí os detalhes aí, a gente observa que é um lago, várias casas e assim por diante, tá? A gente percebe que tem várias casas, mas às vezes existe casa que fica um pouco distante de outra, mas o mais próximo é o seu vizinho. Tipo de moradias, nós temos vários tipos de moradia. Nós temos o tipo de moradia que é dentro de água, né? Uma casa que você observa a imagem é dentro da água, chamado que também chamamos de também é chamada essa moradia de palafitas, né? Que é construído de madeira dentro da água. É chamado palafitas, tá? Nós temos aqui outra moradia, outro tipo de moradia, onde é uma casa embaixo e outra em cima, que também é conhecido, né, como sobrados, né? Que é um sobrado, uma casa que tem outra em cima, só outra em cima, é sobrado. Nós bem aqui assim, nós temos uma casa, uma moradia, que é várias casas, né? Vocês percebem, 1, 2, 3, 4, 5 casas nessa moradia, né? Uma em cima, outra embaixo, ou vai mais em cima e assim por diante. Geralmente é a mesma planta, ou seja, o mesmo detalhe que tem em uma, vai ter na outra. Essa moradia é chamada de prédios. Aqui nós temos uma moradia, aquela que é mais conhecida, nossa, né? Que é construída de bloco, cimento e assim por diante. Nós temos aqui aquela moradia que é feita tanto no campo como na cidade. Aqui nós temos outro tipo de moradia, que às vezes a gente não está vendo direito, mas tem uma moradia, que é uma moradia dos índios, né? Chamada ocas, né? A do índio,
que é uma moradia que é feita de palhas, né, de bambus e assim por diante. Só que essa moradia aqui, ela é uma moradia que cabe várias pessoas, várias famílias dentro dela, eles usam assim várias famílias, e sem falar que eles também observam aqui que não tem divisória. Se a gente for lá dentro, não tem divisória. Mora todo mundo lá e não tem a questão da divisória, nem a nossa quarto, cozinha, sala, varanda, lá não tem. É só um salão coberto de palha. Nós temos aqui outra moradia que eu lembro, né? Eu lembro dessa moradia bem que assim, alguém construindo ainda, né? Hoje em dia é difícil fazer esse tipo de moradia, mas a gente ainda vê essa moradia aqui. A gente tá ali no Caminho de Oeiros, eu já vi, é coberto de palha, é construída com barros, com cipó, com pau. Ela é construída não é com tijolos e nem com cimento, é só com barro e assim por diante. É outro tipo de moradia. Nós temos aí moradias do passado. Nós temos a imagem de uma moradia do passado, né? Até um textozinho onde fala assim, né? A forma como moramos também é capaz de indicar as transformações que a nossa sociedade sofreu ao longo do tempo. Por exemplo, na região de Campos do Goytacazes, que fica no estado do Rio de Janeiro, a vila era muito rústica, né? Mesmo as famílias mais ricas viviam poucos objetos e de casas simples, pequenas, feitas com bambus, né? Aí a gente vê, observa aqui, coberto por telha ou palha. E aqui nós temos outra também, outra casa antiga, que é aqui na Bahia, só que já é umas casas diferentes, aquelas casas antigas, que é construída enorme, onde antigamente era como era construída os casarões, chamados casarões, né? Em cidade como Salvador, na Bahia, a realidade era diferente. Havia casarões, sobrados, com muitos cômodos, e incluíam sala de jantar, sala de festa, né? Capela, cozinha, despensa, entre outros, tá? Aqui é outro tipo de moradia antiga. E aí nós temos o endereço. O que é endereço, pessoal? Endereço é o local. Antigamente não tinha esse endereço chamado. Antigamente era dizer assim, onde é a tua casa? É próximo a tal lugar, em tal lugar e assim por diante. Para localizar uma moradia na cidade, utilizamos o endereço, nome de rua, número de casa, nome de bairro, nome do município, mas será que sempre foi assim? Pelo nome de um morador ou de um lugar importante, por exemplo, a Rua do João, a Rua do Colégio, entre outros, né? Rua do Correio, sempre assim. As construções não eram identificadas por números de localização, era feita por uma referência como fica na frente da padaria ou está perto do correio, eram as referências, né? Mas com o decorrer do tempo, eu lembro quando eu cheguei no Alferraz, não tinha nome de rua, né? Depois que se tornou cidade, foi que teve a eleição e os vereadores, depois com o prefeito, nomearam as ruas, tá? Que é o nome das pessoas. Essa aqui do nosso colégio é o nome de João Ricardo Moraes, a avenida, e assim por diante, né? A localização do nosso colégio aqui, de Alferraz, é o colégio Antônio Jesuíno, que é o nome de uma pessoa também, e também fica localizado aonde? Fica localizado na Avenida João Ricardo de Moraes. Aí as pessoas mais próximo de quê? Próximo à Igreja Católica. É a localização hoje em dia, sem falar também que ainda vai ter um endereço, o número e assim por diante, tá? As construções não eram identificadas. Com o crescimento da população, os governos, municípios começaram a se identificar a rua por nome e construções por número, né?
O nome dado, ruas, praças, avenida, pode homenagear a pessoa, que nem eu falei aqui, o colégio é em homenagem a uma pessoa, Antônio Jesuíno da Silva, e, digamos, o colégio de vocês é Paulo Ferraz, desculpa, Paulo Ferraz e Marechal Dutra, né, que é Vaz da Cruz e Marechal Dutra, que é Pilões. Homenagear pessoas, acontecimentos históricos, países, povos, indígenas, profissões, entre outras, né, etc. Então, o Alferraz é uma homenagem a quem? A uma pessoa. É um ex-prefeito de Teresina. Então, é o Alferraz. Então, é assim que faz a localização, nome de pessoas, homenagem a alguma outra coisa. Um abraço, fique com Deus.